Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nós estamos aqui para crescer na fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Cada palavra que está na Bíblia, ela é Deus em forma de palavra, em forma de letra. E por isso passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, porque ela é tão eterna quanto Deus é eterno. E nós, seus filhos, preordenados, predestinados, viemos ao mundo com a graça de crer na palavra. Deus sabia quem creria e quem não creria. E Deus sabia que o justo da sua fé viverá. A nós não importa o que os outros façam. Nós estamos supostos a viver de fé na palavra, porquanto nós estamos nele, e ele é a palavra. E nós somos tirados dele, veja, e nós somos parte da palavra, nós somos parte do mistério, e nós sabemos o que o Espírito quer fazer com a palavra. A palavra falada é a semente original, e cada palavra que saiu da boca de Deus não pode voltar vazia. Então, quando Jesus estabeleceu o seu reino, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, ele mostrou como que ele reina sobre o império das trevas, através do poder da palavra que sai da sua boca. Ele aparece em Apocalipse 19, montado num cavalo branco, e da sua boca saiu uma aguda espada afiada de 2 fios. Veja, essa espada afiada é a palavra. E Satanás não pode nada contra a palavra, nada contra a verdade. Veja, e ele não pode se opor à verdade, porque ele conhece a autoridade que há na palavra. Quando Deus fala, aquilo é uma ordem, um decreto. O leão rugiu. E como diz o Mumbrana, até os grilos calam a boca. Veja, quando o rei, o leão, ele estabelece sua vontade, não tem força, não tem nada que pode contrariar, porque essa palavra tem autoridade, e Deus vela por sua palavra para cumprir. Por isso que Jesus Cristo, em Mateus 4, estabelecendo o seu reino sobre o poder das trevas, quando o diabo veio sobre ele, para primeiro levar Jesus a desacreditar da sua filiação, porque uma grande revelação que nos dá força, que nos dá poder, que nos dá fé, é crer na nossa filiação. Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então se entra lá pelo novo nascimento. Veja, consequentemente nascidos da água e do Espírito. Depois, veja, temos o selo da promessa, batismo com o Espírito Santo. Então nós clamamos: Abba, Pai. Veja, o livro de São Mateus tem mais de 40 vezes que Jesus cita Deus como Pai, nosso Pai Celestial. Veja, e muito embora ele é rei, mas ele é nosso Pai. E se nós somos filhos do rei, somos por conseguinte herdeiros, somos príncipes da promessa, herdeiros do reino dos céus. Por isso que Mateus apresenta ele como leão. Veja, o leão da tribo de Judá. Quando ele abre a genealogia em Gênesis 1, é para provar que Jesus, o leão, descende da tribo de Judá. Veja, e ali estava ele, veja, sendo confirmado por aquela estrela que os magos seguiram por 2 anos. Os magos entraram em Jerusalém clamando: onde está ele, o rei dos judeus? Veja, depois ele começa então a governar. Veja, governando o mundo invisível, o mundo das potestades, dos poderes demoníacos, e ele o faz através da força de sua palavra. Por isso ele afirma em São João: minhas palavras são espírito e vida. Muitas pessoas ficarão de fora do arrebatamento e por conseguinte da vida eterna, porque elas pensam que a palavra é fraca, que a palavra não tem poder,
que a palavra não é atualizada, que a palavra não é a palavra de Deus, e contestam, não aceitam, rejeitam, ou então eles acrescentam suas próprias ideias e assim por diante. Nós temos um exemplo na Bíblia do que não fazer. Veja, quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, na primeira vez Deus ordenou que ele deveria tocar com a vara na rocha, a rocha daria água. Na segunda vez, ele tocou, a rocha não se abriu, ele tocou de novo. Então a rocha deu água. Ele exaltou a si mesmo, roubou a glória que era de Deus. Deus não o envergonhou, Deus deu água para o povo, mas ele não entrou na terra da promessa. Veja, um grande homem, um profeta, um homem que falava com Deus boca a boca, um homem que teve a graça de tirar o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, chamou as pragas e tantas coisas. Um legislador que desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. Mas ele, por último, debaixo de pressão, debaixo do seu sistema, do seu temperamento, ele falou da fraqueza da palavra, isso lhe custou caro. Números capítulo 20. E o Senhor falou a Moisés dizendo, verso 7, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Veja, essa era a ordem, e quando se Moisés fizesse isso, ele teria dado glória a Deus. Assim, lhes tirarás as águas da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. O problema era a vara que ele tinha na mão nessa hora. Se ele tivesse sem a vara na mão, talvez ele não tinha falhado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Havia uma rebelião, muita reclamação, muita murmuração, muita queixa. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Veja, eles não acreditaram que a palavra tinha poder para abrir a rocha e tirar a água. A mesma coisa tem acontecido nesse tempo do fim, quando as pessoas estão duvidando da mensagem, duvidando da palavra. Eles não acreditam que há força, que há poder nessas verdades para vencer a si mesmo, vencer o mundanismo, vencer o poder das trevas. Por isso, na mensagem Como Poderei Vencer, o profeta fala sobre isso. Quando Moisés falou ou agiu, dando a entender que a palavra não tem força, não tem poder. Veja, o mesmo estão fazendo nesse dia. Quando eles misturam seus credos, seus dogmas, seus pensamentos, suas histórias, suas coisas na palavra, eles estão dizendo com as suas ações e com seus atos que a palavra não tem poder. Mas veja, Jesus disse, repetindo, minhas palavras são espírito e vida. Então Jesus venceu o mundo das trevas, ele estabeleceu o seu governo, seu domínio, seu reinado sobre o império de Satanás, uma espada que saiu de sua boca, a palavra. Por isso aqui no tempo do fim, para vindicar a hora que estamos vivendo, lá no Quênio Sabino, uma banda conta a experiência que a espada lhe caiu na mão. Veja, a espada, a palavra, veja, e ali estava um homem que podia manejar aquela espada, era a espada do rei, não a espada de qualquer um homem, do rei, e essa espada do rei é a palavra. Veja, e essa mensagem, ela é a palavra de um rei, ela não vai voltar atrás, ela cumprirá exatamente o propósito para o qual ela foi destinada, porque não é palavra de um homem, era a espada do rei. Veja, o profeta teve essa tremenda experiência, por isso nós sabemos que essa espada é a palavra. Veja, e o que saiu da boca de Deus não pode voltar vazio. Então, quando a palavra, veja, a pedra cortada sem mãos, bateu no pé da estátua e disse, fez tudo, é porque a palavra já foi falada.
Veja, os céus foram abertos e Jesus dessa terra como um rei e chama sua rainha para se pôr ao seu lado. E para o mundo ele tem uma peruca branca, julgamento sobre a terra, fome, guerras em alguns lugares, pragas, veja, o inferno por toda parte. Mentira, hipocrisia, narrativas, o que prevalece é a injustiça, é a mentira, é o roubo, é a propaganda falsa, é o politicamente correto e tantas coisas assim. Mas veja, nada muda a verdade. A espada que cai na mão do profeta era a espada do rei, e essa espada é a palavra. Veja, a palavra que sai da boca de Deus. Veja, então a verdadeira igreja, nesta hora, firmada sobre esta rocha, está vivendo de cada palavra que sai da boca de Deus. Pregar a mensagem agora, pregá-la, defendê-la, sustentá-la, é falar do poder, é falar da força que essa mensagem tem para nos transformar, para trazer a fé de arrebatamento, para colocar a igreja na terra da promessa. Nós não vamos misturar nada, nós não vamos colocar nossas próprias mensagens, trazendo acréscimos da palavra, dando apoio com filosofias, psicologia, fábulas. Não. A palavra, a espada que cai na mão do profeta, não era a espada de um filósofo, não era a espada de um teólogo, era a espada do rei. Essa foi a voz que ele ouviu. O leão rugiu. E diante do leão, nenhum demônio pode parar. Nenhum demônio pode resistir à força da palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão e minha irmã, espero que isso possa lhe ajudar e lhe dar fé. Medite nisso. Moisés feriu a rocha pela segunda vez. A rocha não seria ferida pela segunda vez. Ela foi ferida uma vez só. A segunda vez era para falar a palavra. E é onde nós estamos hoje, falando a palavra. Veja, Deus está sustentando cada verdade dessa. Ele está vindicando isso no coração do eleito, vivificando nossas almas com o poder da sua palavra, porque tem vida e espírito na palavra, tem vida e espírito nessa mensagem. Espírito Santo, espírito de santidade, de poder. Eu oro, Pai, torna a dar-nos a glória que tínhamos contigo antes da fundação do mundo. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Torna a dar-nos o poder que tínhamos contigo, quando tínhamos poder sobre toda a carne. Veja, essa é a verdadeira igreja, manejando, operando. Veja, a esta quem a palavra veio, deuses amadores, é claro, mas reinando sobre essa terra. Ele nos fez reis e sacerdotes. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixe aí seu comentário. Se não for inscrito, inscreva-se. Veja. E Deus te abençoe. Até a próxima. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.